Vamos lá. Bom, então vamos lá. A D tava você tava na outra, né, que eu dei. Você tinha entrado um pouquinho depois, mas você participou, né? Você lembra? Participei. Participou, né? Então, lá na outra, a gente falou sobre os comportamentos que a gente recebe, né? Que a gente acaba repetindo por conta da nossa criação, né? Por conta daquilo que a gente vê. Então, muitas das vezes a gente acaba repetindo o comportamento de uma mãe, às vezes a gente acaba repetindo um comportamento de um pai, muitas das vezes sem a gente compreender, né? O porquê que a gente recebe consegue assim, muito parecido. A gente consegue, se a gente tem às vezes muita raiva, a gente acaba pegando um pouquinho dessa característica de um pai, de uma mãe, né? Então a gente acaba trazendo um pouco pra gente, tá? Essas personalidades, por quê? Porque a gente cresce, né? E a criança ela tem uma facilidade de aprender, né? Aprender a repetir esses padrões por conta daquilo que ela assiste, né? Então é como se ela assistisse ali a forma que a mãe faz, a forma que o pai faz, né? E ela acaba gerando aquele mesmo comportamento, tá? Então, o que que eu vou falar sobre a aula de hoje? O que que eu vou falar, tá? Lembra que a gente falou também sobre tudo que a gente vê na nossa infância, né? Se a gente lá cresce dentro de um lar que foi um lar ali que não teve uma presença paterna, uma presença materna, um lar onde teve muitas brigas, vícios, né? A criança, ela tem, dentro dela, ela não tem filtro. Então, ela pode ali crescer debaixo de traumas, né? Sem mesmo que ela perceba que aquilo gerou dentro dela um trauma, né? Então, hoje, a gente falando sobre feridas emocionais, a gente traz um pouco do nosso passado, né? Então, a aula, na verdade, o tema da aula é feridas emocionais. O que você vive hoje nasceu onde você sangrou ontem. Então, a gente vai falar sobre as feridas, tá? Hoje a gente vai falar sobre as 5 feridas, né? Que são mais comuns, não que só existem essas feridas, mas são feridas que são mais comuns, tá? Da gente crescer com elas, desenvolver elas, tá? E isso daí, muitas das vezes, são reflexos, tá? Às vezes a gente acredita que é uma personalidade, não, mas são reflexos, tá? De coisas que nós vivemos no nosso passado. Então, aqui o que a gente está querendo dizer, o que, tá? O que fez, o que tá fazendo hoje você sangrar, tá? Não necessariamente acontecimentos de hoje, mas acontecimentos do passado. Aqui eu coloquei feridas emocionais são marcas internas causadas por experiências dolorosas que não foram tratadas, tá? Então, a criança, tá? Muitas das vezes, ela não entende o que aconteceu, tá? Então, vamos supor, às vezes o pai humilhou, o pai ali cometeu algo injusto com aquela criança, a criança ela não soube lidar com aquela situação, tá? Então ela acaba não sabendo lidar com aquele sentimento, tá? Aquilo fica incubado nela, aquilo fica preso dentro dela, e quando ela vai para a fase adulta, ela não sabe administrar aquele sentimento, tá? Então, geralmente é isso que acontece, tá bom? Então, nem sempre o que te feriu foi o que aconteceu, mas como você interpretou aquilo. Como eu falei, a criança, ela não sabia que o pai estava fazendo um ato de injustiça. Ela não sabia que a mãe estava rejeitando ela. Ela não sabia que ali naquele momento ela estava passando por uma humilhação, porque muitas das vezes a criança, ela não sabe nem o significado dessa palavra, ela não sabe o que se trata, mas foi a forma que ela interpretou. Tá? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, foram criados juntos, mas são completamente diferentes. Esse termo, quando a gente usa, né, foram criados juntos, mas são pessoas totalmente diferentes. Não porque somos, realmente cada pessoa é de uma forma, cada pessoa tem uma forma de reagir, mas também
cada pessoa, ela interpreta da sua forma. Então, você tem uma forma de interpretar alguma situação e eu tenho uma forma de interpretar a situação. Cada pessoa é diferente. E a ferida, ela também vai manifestar de uma forma diferente em cada pessoa, tá? Então, por isso que a pessoa em si, tá? Claro que quando a gente começa a trabalhar com pessoas, quando a gente começa a entender, só de você olhar a característica da pessoa, só de você sentar, de você conversar, né, de você ouvir ali, ou até mesmo as reações, os comportamentos que aquela pessoa tem, você já consegue identificar. Tá? Você já consegue identificar, você já consegue ali ver, olha, essa pessoa ela tem essa atitude porque ela é uma pessoa rejeitada, né? Você já consegue, é como se você já consegue diagnosticar aquela pessoa só pela forma dela falar, só pela forma dela se comportar, você já consegue ali observar qual é a ferida que ela está ali vivendo, passando, por conta da experiência, né, de lidar com essas situações. Então, aqui as 5 feridas que a gente mais fala dentro de uma sessão terapêutica, tá? É a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição, a ferida da humilhação, tá? Aí aqui a gente entra também dentro do abuso emocional ou físico e também da ferida do luto, tá? Então, essas feridas são as feridas que são as feridas principais, tá? Vamos se dizer que são as feridas que elas são como se elas fossem as feridas principais para acarretar outras feridas, tá? Claro que uma pessoa ela pode sofrer de uma, mas é muito difícil, tá? É muito difícil. Geralmente, uma ferida sempre vai levar a outra ferida, tá? É um ciclo de feridas abertas. É como se você não tratasse ali, vamos supor, você não tratasse ali aquela ferida ela vai crescendo, aquela ferida vai criando mais pus, aquela ferida vai criando, ela vai criando uma proporção maior, tá? Só que aqui a gente tá falando, tá? Não só da ferida, mas a gente tá falando do que aquilo vai gerar no presente. Porque, querendo ou não, tá? Uma pessoa, quando ela vai entender a questão da ferida, né? É até meio chato, né? Eu concordo com, às vezes, esse pensamento de, nossa, mas, infância, que não sei o quê, né? Eu poderia ter sido uma pessoa bem pior, né? Eu poderia ter, sei lá, eu poderia estar vendendo droga. Às vezes a gente cria, né? E eu não vou mentir, eu concordo com isso também, né? Tem pessoas que elas são totalmente contra, né, a criação que elas tiveram, né, é como se ela mesmo negasse aquilo, né, eu conheço muitas pessoas que, não é só porque o meu pai usou droga que eu vou usar droga, tem pessoas, né, eu conheço até uma pessoa que o pai fumava, ela tem tanta raiva de cigarro, ela nossa, não pode nem, ela não suporta o cheiro de cigarro, mas por quê? Porque houve-se uma negação, mas isso não significa, tá? Isso não significa que ela vai ter traços dessa negação. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente nega, tá? Dentro de nós há um repúdio para aquele sentimento. Mas a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o motivo. Mas se você for pensar bem, houve-se um trauma. Por quê? Porque se uma pessoa que teve um pai alcoólatra e hoje ela tem um trauma da bebida, é porque ela teve, né, ali situações traumáticas que fizeram com que ela negasse isso. E se a pessoa não tiver um emocional ali equilibrado, ela vai fazer o quê? Aí ela casa, geralmente a pessoa, né, que não gosta de um vício, ela acaba atraindo alguém que tenha esse vício. O que vai acontecer? Essa pessoa não vai saber lidar com o vício. E aí ela não vai conseguir ser feliz dentro de um casamento, né? Ela não vai ser feliz, ou, sei lá, um filho, ou ela até pode, tudo bem, não tem o vício da bebida, mas ela pode cair em outro vício. Então, qual é o problema daquilo que a gente não soube administrar no nosso passado? As feridas
que nós crescemos com ela, mas isso vai acarretar na nossa criança interior adulta, né? Porque, querendo ou não, muitas das vezes, como a Letícia disse na aula passada, a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa. Imagine se eu e você fizéssemos, né, tudo aquilo que a gente queria. A gente tá aqui na minha casa, a gente tá no processo de tirar o açúcar, né? E aí hoje o pastor falou assim, meu Deus, que vontade de comer um doce. E ele falou, tô meio atordoado. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha pra você ver como o nosso organismo é. Então, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa fazer, né? Então, por que a gente faz isso? Pra ter uma vida melhor, né? Pra gente ter uma saúde. Então, a gente precisa entender que a gente não tem que agir como uma criança, sabe? Uma criança birrenta, uma criança que quer tudo do jeito dela, uma criança que se você fala um não, essa criança, ela já vira a cara pra você, né? É claro que a criança, como eu falei também, né, na aula passada, a criança, ela é tão, assim, ela não tem filtro para você ter uma noção, que quando você bate naquela criança, né, depois ali de uns 10, 15 minutos ela vai chorar, daqui uns 10, 15 minutos ela vai vir, ela vai te abraçar, ela vai falar, mãe, eu te amo, você vai até ficar mal, você vai ficar mal, mas por quê? Porque a criança não tem filtro. Não é verdade? Mas a criança também não entende na hora que você fala pra ela assim. Claro que tem, hoje em dia as crianças são muito mais espertas do que antigamente. Mas a criança também não entende quando você fala assim, não, agora eu não consigo comprar. Não, eu não tenho dinheiro. Não, agora você vai ter que esperar. Não, agora você vai ter que comer uma comida saudável. Não, agora eu não vou te dar doce. Depois da janta você come um doce. Então, muitas das vezes, as atitudes que nós temos são atitudes infantilizadas. A gente tem uma atitude do quê? De ser uma criança mimada. Não é nem uma criança mimada, mas uma reação infantilizada, porque a gente quer tudo do nosso jeito, ou a gente não soube lidar com aquele problema, e aí automaticamente a gente vai ficar emburrado, a gente vai ficar pirracento, a gente vai querer fugir, a gente vai querer não trazer a responsabilidade pra gente. Por quê? Porque a gente ainda não soube administrar os nossos sentimentos. Então, automaticamente, a criança interior, ela vai responder aos nossos comportamentos. Tá bom? Então vamos lá. Muitas atitudes atuais são reflexo de dores antigas, tá? Como eu disse pra você, a gente tá falando de um passado, tá? Que é um passado muito atual, né? A gente fala de algo que aconteceu lá, né? Eu acho que muitas das vezes a gente nem consegue se lembrar, mas ele é mais atual do que a gente possa imaginar. Quem foi rejeitado, olha lá, quem foi rejeitado pode viver buscando aprovação, tá? Como a gente consegue identificar uma pessoa que sofreu rejeição? A pessoa que sofre rejeição, eu tô falando, muitas características, tá? São muitas características, aqui eu vou resumir, tá? Vou resumir dentro desse contexto, mas a característica, uma das características da pessoa que sofre uma rejeição é sempre buscar pela aprovação. Então, ela sempre vai, a validação que ela precisa é sempre a aprovação do outro. É sempre ver que ali a presença dela é importante para outra pessoa. E quando ela não consegue ter essa visão, ela vai se sentir rejeitada. Só que a máscara, e é muito interessante, tá? Eu nem consegui anotar aqui, gente, foi tão corrido, mas a máscara da rejeição, tá? E olha que interessante que é. Pra você ver que são coisas, assim, distintas, são coisas distintas, mas que se unem. Aí você fala assim pra mim, tá, mas a máscara que a rejeição veste é de fugitiva. E aí você fala assim, mas como assim? Como assim a máscara de fugitiva? O que acontece? Quando a pessoa, ela entra dentro de um ambiente, aqui eu vou falar dentro de um ambiente, pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente familiar, um ambiente de igreja,
tá? Eu vou trazer esses 3 ambientes. Se ela entra dentro desse ambiente, ela sente, ela tem essa sensação, essa perspecção. Lembra que eu falei? Não é sobre aquilo que você está sentindo, é sobre aquilo que você interpretou. Você achou. Isso veio na sua interpretação. Não significa que aconteceu, mas foi a interpretação que você teve. Porque a sua criança interior, em algum momento da sua vida, interpretou dessa forma. E aí, o que vai acontecer? A máscara da rejeição é o fugitivo. Aí ela vai ser uma pessoa que faz o quê? Sempre foge das situações. Porque ela não quer viver a ferida da rejeição. Então, para ela, a forma dela lidar com aquela situação é fugir. Por quê? Porque causa menos dor. Mas, como eu disse, ela não sabe administrar a dor. E por não saber administrar a dor, não significa que a dor vai passar. Mas ela vai ficar o quê? Mascarada. Por isso que a gente coloca máscaras, tá? Porque é normal, tá? É normal de um ser humano que não sabe administrar a sua dor usar máscaras, tá? Eu digo máscaras no sentido de mascarar a sua dor de uma forma errada, que aqui no caso é a rejeição, ela se mascara com a máscara do fugitivo, tá? Quem foi abandonado pode desenvolver o medo de perder pessoas. Quem foi abandonado pode desenvolver o medo de perder pessoas. Dentro dessa ferida, tá, do abandono, aqui a gente tem a máscara da dependência emocional, tá? Aqui é a ferida que eu acredito que tanto a ferida da rejeição quanto a ferida do abandono, tá? Para mim, são as feridas que eu acho que eu acredito que todos os seres humanos da face da Terra já passou por isso, tá? Isso é minha opinião, tá? A minha opinião, claro, cada um tem a sua opinião, tá? Eu como terapeuta, na minha opinião, todas as pessoas já passaram por essa situação alguma vez na sua vida. As outras, não tanto, mas essas duas eu acredito que todos os seres humanos têm, tá? Só que dentro da ferida do abandono, tá? É gerado a ferida da dependência emocional. O que é a ferida da dependência emocional? A ferida da dependência emocional é quando você depende, tá? Você depende totalmente, a sua vida vira em torno de alguém. Só que a sua felicidade, a sua tristeza, toda a sua área emocional, ela vai depender de alguém. E isso é terrível. Isso é terrível. Por quê? Porque você vai sempre viver em prol a outra pessoa. Então, essa pessoa que tem a dependência emocional, ela se anula completamente, tá? Com medo de quê? De ser abandonada. Então, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, ela deixa muitas das vezes de dizer um não, com medo de machucar as outras pessoas. Então, ela sempre tá ali disposta, não significa que era algo que ela gostaria de estar fazendo, mas com medo de perder e ser abandonada, ela prefere fazer o quê? Sempre estar ali sendo útil. Esse é o desejo da pessoa que sofreu por algum momento na sua vida uma ferida do abandono. Tá? O que é o abandono? O abandono é quando uma pessoa se sente que ela foi largada, que ela foi abandonada, tá? Isso não significa que um pai ou uma mãe abandonou, mas em algum momento, de novo, em algum momento na sua infância, ela interpretou que ela foi abandonada, tá? Às vezes o pai, gente, às vezes até uma situação, a D, ela é professora, ela é professora, e eu não sei se isso já aconteceu com ela. Às vezes a criança, alguma vez na vida a mãe esqueceu a criança na escola. Eu já passei por isso. Uma vez, mas não esqueci na escola, mas assim, passou do horário, a criança naquele período ali, tá?
ela pode guardar aquele sentimento como se a mãe tivesse abandonado e aquilo foi uma forma que ela interpretou. E por ela ter interpretado isso, quando ela estiver adulta, ela vai geralmente encontrar uma pessoa que é o inverso daquilo que ela precisa, tá? Porque geralmente um ferido atrai uma pessoa inversa. Se a pessoa tem uma ferida de rejeição, ela vai atrair uma pessoa que também tem uma ferida de rejeição, mas ela vai ser o inverso daquilo que ela, como eu posso dizer, que ela precisa, tá? Porque é como se uma pessoa fosse ferir a outra, é um negócio, é um imã muito, muito forte, tá? Então, a pessoa que sofreu por algum momento, interpretou uma criança, interpretou essa ferida, ela vai ter uma dependência emocional por alguém ou por algo, tá? Renata, Oi, pode falar, Dê. é engraçado. Eu tenho um aluno que ele foi abandonado bebê. Ele tinha bem bebê, volta de 1 ano e meio, e hoje ele está com 7 anos. Ele não lembra do abandono, né? Porque ele era Sim, muito bebê. sim. Porém, esses dias isso aconteceu. Ele foi esquecido na escola, né? Pela Meu van, não Deus. foi nem pela mãe. E aí eu não tava, né? Que na verdade a gente é um porto seguro, né? A professora, né? Com Fui certeza. embora, não sabia, né? No outro dia, quando eu cheguei, aí me falaram que ele chorava copiosamente, me abandonaram. Eu fui abandonada de novo, abandonada de novo. Meu Deus. E é engraçado, porque ele não se lembra, né, do abandono que ele teve. Mas Sim. aquilo tá ali no subconsciente Exato, dele, né? exato, Que aí, depois eu conversei com a mãe e ela foi me contar a história, né, dele. exato. Se ele acha uma fita, ele se amarra. Meu Se amarra as mãos Deus. dele. E aí a mãe falou, a mãe adotiva, né, que é a mãe dele hoje, falou que quando ela adotou ele, ela teve todo o acesso a isso. Que ele foi encontrado dentro do banheiro da casa, né, Meu todo Deus. amarrado, porque a mãe dele fazia isso para poder se prostituir Meu dentro de Deus. casa. Meu Então, Deus. ele faz isso, mas ele não sabe de nada disso, né? Ele não se lembra. Então, a gente vê como as coisas ficam no nosso subconsciente, né? Muito, Desde muito, pequeno. muito. E isso que a Dê disse é muito interessante, porque quando nós trazemos dentro da terapia, né, a gente chama ressignificar. O ressignificar, muitas das vezes, a gente entra assim, trazendo, né, no inconsciente a pessoa dentro da barriga da mãe. E ali ela fala, olha, eu tô ouvindo o meu pai brigar com a minha mãe dentro da barriga. Estou ouvindo meu pai brigar, até me arrepia de falar, com a minha mãe, dizer que é para minha mãe me abortar. E aí, essa criança, ela vai nascer com essa rejeição. Então, olha para você ver que interessante, né? Essa criança, como a Dê disse, ela não sabe o que ela passou, mas o inconsciente dela viveu aquela experiência. Então, todos os gatilhos que ele tiver, tá? E olha para você ver, é um imã, tá? Essas situações de acontecer do abandono vai ser um imã. Por que também, né? Aqui a gente não. Aqui, claro que a gente tem a questão espiritual, tá? Eu sou uma terapeuta cristã e não adianta, eu nunca não vou trazer de uma forma espiritual. A gente sabe que o inimigo ele vai trabalhar nessa área, porque o inimigo ele precisa de uma alma totalmente dependente dele. Então ele vai usar esses traumas nessa criança justamente para isso, né? Para ele conseguir ter o domínio para aquela criança ali na sua fase ali, se entregar para ele. Então a gente sabe que ele vai usar de todas as formas, né, possíveis que ele pode fazer ali para falar assim, olha, você não tem mãe, você não tem pai, te abandonaram, você não é ninguém, então eu te quero, eu posso fazer o que você quiser. Então a gente sabe que o inimigo vai trabalhar também nessa área, mas isso acontece muito, tá? Eu já fiz, tá? Uma sessão de cura interior, né? Mas no meu caso foi uma oração mesmo, né? E aí a gente foi ali no momento mesmo que a pessoa ainda estava dentro da barriga da mãe e tinha vivido essa situação. Então, isso é muito real, tá? Muito real mesmo. Então, vamos lá. Quem foi traído, ele pode ter uma dificuldade muito grande em confiar, tá? Deixa eu pegar aqui
que eu gosto de falar, só a ferida da traição, que eu não me lembro qual que é a máscara. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu anotei. A do abandono é a dependência. Deixa eu ver se eu anotei. Eu tenho na minha outra apostila, eu não me lembro qual que era a máscara da traição. Mas depois eu coloco aqui certinho qual que é a máscara. E também não me lembro qual que é a máscara da humilhação. Mas tem a máscara, tá? Depois eu coloco aqui. Mas é a questão da dificuldade em confiar. E aqui, como a gente sempre fala, não é a traição só de relacionamento, tá? É a traição até do pai e da mãe, tá? Às vezes a mãe prometeu algo quando a criança era pequena, né? Como eu falei, quando você fizer tal ano, a gente vai comprar um brinquedo pra você ou vai levar você pra um parque de diversão e a mãe não fez. Aquela criança, ela vai se sentir traída pelo pai, pela mãe, tá? E isso pode acarretar esse problema em confiar em outras pessoas, tá? Então, quem foi silenciado pode ter dificuldade de se expressar. Aquela criança que não conseguia, a mãe tava ali, né? A mãe era uma pessoa muito brava, muito estressada. Aí a criança, naquele momento, ia falar, né? O meu marido, antigamente, né? Claro, bem antigamente, isso quando a gente ainda não tinha noção do que era ferida, do que era trauma, ele tinha uma mania muito feia. Quando a minha filha chorava, né? A minha filha ainda era bebê, ele falava: engole o choro. Engole o choro. E depois, né, que a gente passou pelo... E a minha filha é muito chorona. Gente, ela é muito chorona. Isso não aconteceu com ela, né? Mas isso a gente sabe que quando você fala para uma criança engole o choro, você tá falando para ela assim, você não pode expressar as suas emoções. Você não pode. Então engole as suas emoções, né? Você tá proibido de sentir, você tá proibido de expor para fora o que você tá sentindo. Então essa criança, ela vai ser uma criança com uma dificuldade muito grande de se expressar, de muitas das vezes de falar o que sente, de pôr para fora. E a gente sabe aquilo que a gente não põe para fora vai fazendo o quê? Vai nos contaminando, vai nos apodrecendo por dentro, né? A gente sabe que feridas emocionais que elas acabam, a gente acaba não conseguindo lançar para fora, vai trazendo como que doenças psicossomáticas, doenças que são geradas, doenças emocionais, né, que vai atingir o nosso físico, tá? Então, esses sinais dessas feridas, tá, elas são o quê? Muitas das vezes, como a gente sabe, tá, como a gente sabe que a gente foi afetado em algum momento das nossas vidas, como a gente sabe que a gente carrega essa ferida, tá? São reações exageradas, né? Falta de controle, falta de equilíbrio, tá? Quando a gente não sabe lidar com alguma situação, sensibilidade extrema a críticas, tá? Uma pessoa que não consegue ouvir crítica, uma pessoa que não consegue saber lidar com crítica, tá? Então, uma pessoa que sente muitos ciúmes ou uma insegurança excessiva, necessidade constante de aprovação, medo de rejeição, dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, se auto-sabota. Você não reage ao presente, você reage ao que ainda dói dentro de você. Então, olha como é interessante a gente se analisar. Eu até contei aqui, eu não sei se a Dê estava nessa parte, que eu contei a respeito do meu pai e da minha mãe, né? Que eu falei que o meu pai era, tipo, eu não tinha problema com a área da paternidade, porque meu pai era... Sempre eu tive uma referência do meu pai, assim, como um pai protetor, como um pai, né? Até hoje, meu pai é maravilhoso. Mas a questão da minha mãe, na minha adolescência, eu sofri um pouco. Por quê? Porque a mãe, tá? Qual é o papel da mãe dentro da vida de uma criança? É a proteção, é o cuidado, é o desabafar, tá? É o desabafar. A filha, ela tem uma necessidade, o filho, né? O filho em si, ele tem uma necessidade de segurança na mãe. Então, a gente busca isso. E a minha mãe, ela não era de conversar, a minha mãe não era de beijar, a minha mãe não era de abraçar. Até hoje a minha mãe, ela não é assim. E quando eu casei, eu me tornei essa pessoa,
né? Eu me tornei uma pessoa muito fria, eu não gostava de toques. Eu até postei esses dias aí no Instagram que quando a gente não gosta de toque físico, Deus manda um filho menino. E gente, é verdade. Às vezes eu tenho que falar pro meu filho parar de desgrudar, que ele não para de me beijar. E eu não gosto muito de toque físico. E ele sabe, gente, olha pra vocês terem noção. Hoje as pessoas chegam na igreja, a gente abraça e beija, né? Mas eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia abraçar, eu não conseguia beijar. Eu tinha uma dificuldade muito grande de beijar no rosto. Eu não gostava. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Naquela. Assim, a gente cumprimentava todo mundo com beijo. Eu não gostava. Eu chegava assim, falava oi. E hoje, meu Deus, eu não consigo me enxergar assim, sem abraçar e beijar alguém. Mas eu já fui esse tipo de pessoa. Então, olha pra você ver que aquilo que eu estava reagindo era algo que eu vivi no meu passado. Eu não tive e automaticamente eu repliquei aquilo que eu não tive. Então, pra mim era fácil eu não abraçar, eu não beijar, porque eu não tive aquilo, né, da parte da minha mãe. Mas, como eu falei pra vocês, cada mãe, a mãe tem um papel e o pai tem um papel. Não adianta você falar assim, não, eu faço o papel de pai. Não existe. Ou o pai, eu faço um papel de mãe. Não existe. Cada papel é distinto. Se a criança cresce, por mais que eu cresci com a presença assim de todos os aspectos do meu pai como um pai presente, na minha adolescência eu senti a falta da presença materna. Minha mãe era uma dona de casa, cuidava dos filhos, mas na hora que eu precisei, que é a hora que ela tinha que sentar comigo, falar sobre sexo, sobre beija na boca, sobre preservativo, sobre como me prevenir, ela não teve esses assuntos comigo. Então, o que vai acontecer? É nesse momento que faltou apoio, foi nesse momento que eu senti, porque realmente foi na minha adolescência que eu virei completamente a minha mente, né? Foi na época que eu fiquei mais rebelde, porque houve-se essa falta, porque foi na hora que ela não conseguia mais ter o controle sobre mim. Estava trabalhando, namorando, e aí foi na hora que eu falei assim, não, agora a revolta pode vir, né? Então, olha pra você ver, em algum momento da nossa fase a gente vai passar por isso porque a gente não soube administrar com os nossos sentimentos, tá? Eu vou correr aqui porque o tempo tá. Então vamos lá. Aqui a gente tá falando, tá? Dentro dos sinais que a ferida emocionais ela causa. E agora a gente vai falar sobre os laços. A ferida da humilhação não era um masoquismo, sei lá. Isso mesmo, masoquismo, isso mesmo. A ferida. Que uma era, eu não tava lembrando. A ferida, isso mesmo. A ferida da humilhação é o masoquismo. Olha que é isso. O masoquismo não é aquilo que a gente entra dentro da parte sexual, tá? Ali que tem que bater, não. O masoquismo é a pessoa que ela passa pela ferida da humilhação. Eu não sei se é da injustiça ou da humilhação, agora eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas uma dessas feridas é essa pessoa, ela acha que ela não merece ser feliz, tá? Eu não lembro se é da injustiça ou da humilhação. Eu tenho aqui, mas até eu procurar aqui nessa bagunça, gente, vocês vê, tem muito livro aqui, eu não consigo achar. Mas, se eu não me engano, a ferida da humilhação ou da injustiça tem essa questão do masoquismo mesmo, que é a pessoa que ela acha que ela não merece ser feliz, tá? Então, ela mesmo, sabe aquela pessoa que ri da sua própria desgraça, fica fazendo piada com as suas desgraça mesmo, tá passando por uma situação difícil e dá risada. É uma pessoa que por algum momento ela passou por humilhação e injustiça. Não me lembro qual que é, mas é alguma coisa assim. Obrigada, tá, por me lembrar. Mas é alguma coisa assim mesmo. É que é tanta coisa na cabeça da gente, a gente acaba não guardando tudo. Mas, vamos lá, laços emocionais e repetição de padrões, tá? As feridas abertas geram conexões doentias. Você se conecta com alguém que reforça a sua dor. Então, lembra que eu falei? O que acontece? Uma pessoa que é ferida, gente, é tipo uma forma que o inimigo tem, tá? Eu acredito nisso, é uma forma que o inimigo tem de validar aquele sofrimento, sabe? De fazer com que aquela pessoa nunca saia daquele cativeiro. Tô terminando já. Então, vamos lá.
eu tava nos laços, né? Então, laços emocionais e repetição de padrões, tá? Você se conecta com alguém que reforça a sua dor. Então, automaticamente, tá? Vamos supor, uma pessoa que ela tem a ferida do abandono. Ela vai encontrar alguém que não tá nem aí pra ela. Por quê? Porque vai gerar dentro dela uma dependência emocional. Então, tudo aquilo que pra ela vai, que faz ela sofrer, essa Tô pessoa... ouvindo bem baixinho. Tá ouvindo bem baixinho? Deixa eu aumentar aqui. Como que tá pra você, Tabata? Tabata, tá me Tá ouvindo? normal pra mim. Tá normal. Vê se não é o seu, Dê. Se não é a sua conexão. Porque o meu tá alto. Tá bom assim? Melhorou ou não? Tá bom? Tá bem baixinho. Não, mas pode continuar, tô ouvindo. Ah, tá. Acho que deve ser alguma coisa no seu, porque o meu tá aqui, tá alto, tá no máximo. Mas você tá conseguindo me ouvir? Tô. Tá. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Repete ciclos semelhantes em relacionamentos e amizades, tá? Então, esses 2 ciclos de laços é o que vai acontecer. Ela aceita menos do que ela merece. Então, essa pessoa que foi abandonada pelo pai, o que que vai acontecer? Lembra que eu falei que geralmente a pessoa que teve ali um pai que não foi um pai presente, um pai que não dava atenção, essa pessoa automaticamente vai achar que isso é normal. Então, dentro do inconsciente dela, tá? Aquilo que ela receber que não... Ó, vamos supor, a pessoa ela foi muito rejeitada, tá? Aí ela encontra um cara, tá? Um cara que trai. Um cara que trai, um cara que trai. Só que o cara é bom. Aí o que que vai acontecer? Ela fala assim, ela vai achar que ela merece aquilo. Não, não deixa. Ele é tão bom. Por quê? Porque é o mínimo do mínimo que ela acha que merece. Então, aceita menos do que merece. Então, automaticamente, o inconsciente dela vai falar pra ela assim, não, tá bom, deixa ele assim. Não, é o jeito dele, sabe? Geralmente, uma mulher que encontra um cara narcisista, que hoje a gente tem muito narcisismo, né? A mulher que o cara vai e bate nela. Ah, não, mas ele é um pai de família. Não, mas com os filhos ele é maravilhoso, né? Ele põe as coisas dentro de casa, o cara bate nela, né? O cara faz tudo com ela e ela fala: "Não, ele é bom, ele é um cara trabalhador". Por quê? Porque ela aprendeu que o pouco para ela é o suficiente, tá? Raízes da dor que precisa ser tratada. Não adianta tratar apenas o comportamento. Olha que interessante isso, tá? Isso é muito interessante. Não adianta tratar apenas o comportamento, tá? Você pode mudar a atitude, mas você continua ferido. Olha que interessante. Você pode evitar pessoas, mas continua com medo. Você pode se isolar, mas não se cura. Curar não é fugir da dor, é tratar a origem dela. Olha que coisa mais interessante, tá? Por quê? Porque às vezes, tá? Nós seres humanos, a gente tem um poder muito grande, tá? Na nossa mente, principalmente de se acostumar, tá? O ser humano, ele se acostuma a viver um padrão repetitivo, ele se acostuma, tá? Tudo na nossa vida, a gente sempre fala, né? Tudo na nossa vida, se você continuar, vai chegar um momento que vai se tornar uma rotina, você vai acostumar, você não vai nem se lembrar. Eu acho até interessante aqui, meu irmão acabou de vir aqui me ver, né? O meu irmão, né? A minha mãe era extremamente apegada com o meu irmão. Nossa, meu Deus, a minha mãe era muito apegada com o meu irmão. Quando o meu irmão se casou e foi embora, e meu irmão, ele mora um pouquinho mais longe, né? Já eu e meu outro irmão ficamos aqui. Pra complementar a falta do outro. Mas a minha mãe tinha mais apego pelo meu irmão, pelo do meio. E eu lembro que minha mãe sofreu muito. Nossa, minha mãe sofreu muito. Sabe? E meu irmão vivia aqui todo final de semana. Só que, olha pra você ver, tudo na nossa vida a gente acostuma. Chegou um momento que ela se acostumou, né? Às vezes ele vem, às vezes não. Fazia bastante tempo que ele não vinha, né? Então, assim, olha pra você ver como a gente
O ser humano é estranho. A gente se acostuma com as coisas nas nossas vidas e a gente também se acostuma a ser ferido. Só que aí, olha que interessante, não adianta tratar apenas o comportamento. O que é o comportamento? É aquilo que me faz reagir às situações, tá? Se eu sentir a saudade, eu não vou sentir mais. Você vai programar o seu cérebro para não viver mais dessa forma. Mas isso não significa que você não vai continuar que você não vai continuar ferido. Evitar pessoas, mas continua com medo. Você se isola, mas não se cura. Então, não adianta, como eu falei, veste a máscara, mas não trata a raiz do problema. Se a gente não trata a raiz do problema, a gente vira um ciclo repetitivo. A gente sempre vai cair no mesmo lugar. Sabe quando a gente tá com a unha encravada? Nossa, olha, Deus me dá uns negócios muito loucos, tá? Deus me dá umas parábolas, eu chamo de parábola. Sabe quando você tá com aquela unha inflamada, aquela unha encravada? Eu não sei que coisa de louco é isso. Mas você sempre vai bater aquela unha que você sabe que você não pode bater. Esses dias eu tava com uma espinha dentro do meu nariz. Cara, meu marido nunca faz isso. De apertar o meu nariz. Naquele bendito dia ele aperta meu nariz. Quase que eu meti um soco na cara dele. Gente, mas era uma dor que parecia que meu cérebro ia sair da cabeça. Eu falei, ele olhou pra minha cara e aí que ele lembrou, na hora que ele fez, ele lembrou, ele falou, você tá com uma espinha no nariz. Aí eu falei, você nunca faz isso. Ele falou assim, tá vendo? É onde tá a nossa dor. Parece que sempre vai ter aquilo. Por quê? Porque é um imã. Amém? Ai, meu Deus. Então, curar não é fugir da dor, é tratar a origem dela. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que tudo que nós vivemos, se a gente não cura, se repete. Por quê? Porque a nossa vida inteira, tá? Se você se aprofundar no inconsciente, se você se aprofundar no consciente, você vai entender, tá? Que tudo que a gente faz, muitas das vezes a gente não sabe o motivo, não sabe o porquê, como essa criança. Mas a gente precisa, e eu sempre falo isso, eu sempre vou falar, tá? Não é terapia que cura isso. A terapia, ela é um caminho, tá? Ela é um caminho que vai fazer com que você enxergue a dor. Mas o único que tem poder de curar é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que vai te trazer a memória. Você pode ter certeza absoluta. Ele vai te mostrar a raiz do problema. Porque foi ele que te criou, foi ele que te deu o fôlego de vida, foi ele que te formou. Só ele sabe as lacunas do seu coração, só ele sonda a tua alma. Então só ele tem esse poder de acessar a sua alma. Então, o que a gente precisa fazer? Espírito Santo, me mostra a raiz do problema. Me mostra aonde foi ali o momento da minha dor, o momento do meu trauma. E eu quero começar Só que todo momento do trauma, a gente precisa botar pra... O que a gente não entende? Às vezes a gente acha que é só lembrar. Não, não é só lembrar. Não é só lembrar o que aconteceu, não. Todas as sensações que você teve naquele momento você precisa tirar pra fora. Eu vou contar um testemunho rapidão que eu acabei de lembrar. Uma vez eu tava tratando uma moça, tá? Gente, isso foi no início do meu ministério, não entendia de nada, nem terapeuta era terapeuta do Espírito Santo mesmo, porque ele nos ensina tudo. Uma vez eu tava tratando uma moça que ela tava sofrendo, tá? Eu tava até diagnosticando ela com esquizofrenia. Ela ouvia vozes, ela achava que estava sendo perseguida, que estavam tentando contra a vida dela. Gente, era uma coisa muito de louco mesmo. E ali eu fazendo orações, né, através do Espírito Santo, porque a gente já tinha feito de tudo e eu não tava mais sabendo o que fazer. Aí um dia até na igreja que eu frequentava, eu chamei ela, né, e comecei. Aí eu fazendo uma oração por ela, eu tive uma visão fazendo oração por ela, né. E quando eu tava orando por ela, a visão que eu tinha, eu via ela, tá? Eu via ela em torno de uns 7 anos de idade, dentro de um cômodo muito escuro. Nesse momento que eu comecei a falar, porque eu tava tendo a visão e tava falando em voz alta, ela começou a ter as sensações. Olha que incrível.
Ai, como eu amo esse Deus. Meu Deus, eu amo demais esse Deus. Ela começou a ter as sensações. E na hora que ela estava tendo as sensações, ela começou a falar. Ela estava com o olho também fechado e ela começou a falar o que ela estava sentindo. Olha o que tinha acontecido. Eu me arrepio toda de lembrar aquilo, porque eu acho que eu vou levar essa experiência pro resto da minha vida. E ela começou a falar pra mim. Eu não sabia de nada, gente. Eu não sabia de nada. E ela falou assim pra mim que naquele momento ela foi pro lugar aonde ela tinha sofrido trauma. Naquele momento ela estava com o irmão sozinho, até me emociono de falar, ela estava com o irmão sozinho dentro da casa dela, e eu não sei se o pai estava devendo alguma coisa e estavam tentando entrar dentro da casa deles, e essas crianças estavam sozinhas dentro dessa casa, e ela falou que chegou até ver, antigamente eram aquelas portas que tinham, né, uma janela, e eles enfiaram a mão e tentaram abrir. Para a glória de Deus, não conseguiram entrar, mas ela traumatizou. Ela ficou traumatizada. E aí, na fase adulta, ela passou sim por uma situação, ela fez uma denúncia, né, contra um vizinho dela ali que vendia droga, né, era um tráfico de droga ali, ela fez uma denúncia. Só que o que acontece? A memória da perseguição voltou. Vocês entendem? Por quê? Porque naquele momento ela começou a deduzir que ela estava sendo perseguida, mas não era real. Não era real. No momento de fragilidade que ela estava vivendo, ela teve uma depressão profunda de não tomar banho. Ela ficava dias sem tomar banho. Ela teve que morar, ela se mudou para a casa da mãe dela porque ela ouvia eles planejando em pegar ela, nitidamente, nitidamente. Então, olha como o nosso emocional, ele nos traz doenças que não foram curadas na nossa infância. Eu precisava trazer esse testemunho que foi muito sobrenatural, a experiência que eu vivi, e hoje a gente entende que foi um trauma terrível que ela viveu. E sim, ela foi curada para a glória de Deus. O Senhor curou ela completamente dessa perseguição que ela tinha, de vozes e tudo mais, e não era esquizofrenia. Amém? Então, aqui a gente vai entrar dentro do caminho de cura, tá? Qual é o caminho de cura? Não tem como. Quando a gente fala das feridas, a gente traz uma característica dela. E a característica da ferida a gente precisa identificar. Então a gente precisa olhar pra gente e falar assim: eu sofro de rejeição. Dentro da rejeição, você anota as características que você percebe que você tem. Por quê? Porque você vai trazer o seu inconsciente aquilo que você percebeu que é realmente, eu tomo essa decisão, ou eu me comporto dessa forma porque eu fui rejeitado. Não tô falando de uma forma de você aceitar, como uma aceitação, mas é mostrar pra você que isso é uma forma que você aprendeu a lidar, tá? Então, parar de negar ou minimizar a sua dor e colocar como um título para sua dor. Eu fui ferido por conta disso, 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 disso. A gente precisa identificar, tá? Dentro disso, a gente precisa ver a origem dessa ferida, tá? Então, é muito importante, como eu falei para vocês, aqui a gente tinha, eu peguei dentro dessa ferida dessa moça, tá? Ali os sintomas que ela estava tendo. Ela estava tendo sintomas de depressão, sintomas de perseguição, só que esses sintomas tinham uma raiz, e a raiz era no passado, tá? Então é muito interessante a gente começar a identificar por onde começou. Porque aonde começou, aonde tudo começou, por quê? Porque vai se agravando, tá? Não é curado, vai piorando. Quando a gente ali começa, tá? Às vezes, esses dias eu peguei uma moça que ela tava tendo um medo muito grande no coração dela. Do nada ela começou a ter muito medo. E aí era interessante, porque ela teve um medo a partir de uma tentativa de abuso, tá? Através de uma tia. Mas o que isso poderia ter acarretado nela? Nada. Por quê? Porque isso foi algo que foi terceirizado, tá? Mas foi a forma que ela não soube lidar com aquela situação. Você tá entendendo? Então, realmente, ela poderia ter ficado com medo de uma situação a qual ela terceirizou o que ela sentiu. Que foi a partir daí que ela começou a gerar o medo, tá?
E aí você precisa entender quem gerou essa dor em você. Precisa identificar, tá? Não que é pra você acusar, mas você precisa identificar porque você precisa liberar. Perdão não é justificar, e sim liberar, tá? Você não cura o que você decide guardar, tá? E aí é necessário ressignificar a dor. Então é trocar a mentira pela verdade. Eu fui rejeitado, mas eu tenho valor. Eu fui abandonada, mas eu não estou sozinha. Eu permito Deus entrar na minha ferida. Deus não cura aquilo que você esconde. Declarações de cura. Eu não sou definido pelo meu passado. Minhas feridas não controlam meu futuro. Eu escolho curar e não repetir. Deus está restaurando a minha história. Amém? Bom, aqui eu trouxe uma atividade, tá? Dentro das nossas aulas a gente tem uma atividade, mas é uma atividade muito pessoal, tá? Eu vou mandar esse estudo lá no grupo, tá? Então, aqui a gente sempre trabalha com o quê? Qual a ferida que mais te marcou, tá? Como isso te afeta a sua vida no dia de hoje? O que você acha que precisa liberar e perdoar, tá? E aqui a gente tem uma frase, sempre a gente termina com uma frase de impacto, tá? Você não é o que fizeram com você, você é o que Deus pode restaurar em você. Se você quiser, você pode transformar, e aí você pode transformar tudo isso em quê? Em testemunho, tá? Porque a nossa vida, ela é gerada de testemunhos, daquilo que a gente passou, mas a gente venceu. Amém? Bom, meninas, a nossa aula é isso, tá? Eu queria falar pra vocês também, né? Toda essa aula que eu trouxe pra vocês, ela foi um resumo, tá? É um resumo daquilo que a gente pode trazer dentro um espaço curto, né? A gente não consegue falar de tudo, a gente não consegue abranger cada coisa, né? A gente consegue trazer uma noção, tá? Mas eu quero falar algo pra vocês, tá? Eu tô aqui, ó. Olha que lindo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu tô aqui com uma apostila, tá? Uma apostila. Essa apostila eu escrevi, tá? Aqui eu consegui colocar mais profundamente, tá? Deixa eu até mostrar aqui. Aqui eu consegui colocar mais profundamente, tá? Ela é um guia completo, tá? Ela é um guia completo de cura interior, tá? Libertando-se das marcas, tá? Da infância. Ele é um guia onde ele vai tratar da cura emocional e das raízes profundas, tá? Aqui eu não tenho ele físico, tá? Ele ainda não chegou, ele tá pra chegar segunda-feira, tá? Aqui a gente vai falar sobre cada ferida, tá? Aqui a gente vai tratar a ferida profundamente, aqui a gente vai trazer as máscaras de uma forma mais profunda, a gente vai trazer ali o papel do pai, o papel da mãe, o que isso interfere, a gente vai falar sobre o que é trauma, sobre o que laços de alma mais profundamente. Então, aqui tem, tá, um guia mesmo prático, tá? Um guia onde você vai conseguir passear, você vai conseguir identificar de uma forma muito mais profunda, que fala todas as características da feridas, tá? Então, disponível só tenho no PDF, tá? E como hoje eu trouxe essa aula aí como um resumo para vocês, tá? Das feridas emocionais, hoje, tá? Hoje aí em PDF tá R$15, tá? Se você quiser acessar pelo celular, aí você tem todo aí o estudo em PDF. Mas se você quiser ele físico, né? Ele vai chegar segunda-feira e aí o valor é de R$35. Para você que não gosta de acessar pelo celular, que é algo mais prático, tá? Ele é bem curtinho, tá? Ele como eu falei, ele é profundo, ele é um guia prático, mas ele não é nada cansativo, tá? Ele é algo que, se eu não me engano, tem 54 páginas, então é algo que você consegue fazer bem rápido, mas de uma forma mais profunda, aí trazendo um conhecimento maior daquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque a ferida, ela é uma responsabilidade nossa. A responsabilidade daquilo que nós aceitamos como verdade absoluta sobre nós. Então, nós precisamos mostrar para nós que nós não podemos aceitar qualquer coisa, tá bom? E é isso, a nossa aula de hoje. Eu sei que foi curtinha aí, né? Mas como eu falei, a gente gosta de trazer uma aula curtinha
para não ficar algo cansativo também, porque a gente sabe que é chato, às vezes fica algo maçante, mas é algo que a gente consegue trazer ali, né, conhecimento, mais profundidade, tá bom? Na próxima aí eu consigo, em nome de Jesus, alterar aí essa forma aí, a gente faz por outra plataforma para entrar mais pessoas, tá bom? É isso. É isso a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado.